sobre os dois caminhos, baseado no Salmo primeiro. Então, vamos ler a palavra neste momento, os dois caminhos e também conselhos preciosos. Coloquei aqui como subtítulo, tá bom? Vamos então ler o texto bíblico, Salmo primeiro diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, nos ensinando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Conselhos preciosos da palavra de Deus. Provérbios 19 e 20 diz: ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. O livro dos Salmos começa com uma escolha, dois caminhos e dois destinos. Começa mostrando o contraste entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O ímpio é aquele que vive distante de Deus. O salmista mostra que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, nos prazeres, nem nos prazeres deste mundo, mas em viver em obediência à vontade de Deus. Ainda mais, aprendemos neste texto, nesse salmo, três verdades sobre o caminho do justo. O justo é separado do mal, o justo tem prazer na palavra, o justo é abençoado e frutífero. E também nos mostra três verdades sobre os ímpios. Os perversos não prevalecerão no juízo, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Então, eu gostaria que nós estudássemos o texto, foi lido, Salmo 1, para o nosso enriquecimento espiritual. Em primeiro lugar, primeiro conselho precioso da palavra de Deus para a nossa vida: não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Nós temos três conselhos em um aí. Então, volte para o texto, por favor, para nós lermos mais uma vez o primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O conselho do ímpio leva à perdição. Caim foi um ímpio que assassinou o seu irmão. Agora, com quem ele tomou conselhos? Com Deus não foi, com seu pai não foi, com sua mãe não foi. Deve ter sido com o diabo, porque a Bíblia diz que Caim era do diabo e por isso assassinou seu irmão. Os irmãos de José entraram em conselho para tirar a vida do seu irmão mais novo. Com quem eles buscaram conselho? Com eles mesmos. Coração corrompido, pecaminoso, invejoso, mau, e assassinaram e planejaram a morte do seu irmão. Não fizeram isso por pura providência divina. Você vai encontrar essa história no capítulo 37 de Gênesis. E este episódio, especificamente, no versículo 20. Gênesis 37, 20. Provérbios 26, 27 diz: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Vivemos numa época em que
todos querem dar conselhos. Veja se não é. Os conselhos dos ímpios estão por toda parte. Cabe-nos a nós não seguirmos os seus conselhos. Por exemplo, existem muitas tentativas de se dar conselho maus das mais variadas maneiras. Através da TV, do cinema, dos jornais, da internet, das redes sociais, dos grupos, né, agora do WhatsApp, do Facebook, Instagram, essas redes sociais que a gente acompanha e vê por aí. Então, quando uma pessoa posta alguma coisa lá, não é um conselho, então cabe-nos a nós selecionarmos e seguirmos os bons conselhos. De fato, tem bons conselhos, não podemos negar. Nós, inclusive, deveremos ser portadores de bons conselhos para abençoar as pessoas usando essas redes, usando as redes sociais para podermos passar, inclusive, os conselhos de Deus para o bem das pessoas. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado com os conselhos por aí. Entretanto, o conselho do justo leva à vida. Provérbios 19, 20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. E no capítulo 1, no versículo 8 de Provérbios, diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Um pai só dá um conselho para o bem, salvo exceção, a não ser que ele seja um louco, um maluco. Mas um pai, uma mãe só dá um conselho para o bem, e um filho sábio vai seguir o conselho do seu pai e da sua mãe. O justo é aquele que não se conforma com o pecado, mas se separa para Deus. O justo vive no meio do mundo, mas não deixa o mundo entrar nele. Como o peixe. O peixe vive no meio do mar, do oceano, mas o oceano não entra no peixe. Do contrário, ele não sobreviveria. O mundo não pode entrar na nossa vida, no nosso coração, embora a gente esteja no mundo. O Senhor Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Inclusive, ele pede que nos livre do mal. Não que o Senhor nos tire do mundo, porque se nós sairmos do mundo, quem é que vai salgar este mundo velho? Quem é que vai iluminar a escuridão, as trevas do mundo velho? Somos nós que somos luzes do Senhor. Deus quer que sejamos santos no meio de uma geração corrompida. A felicidade verdadeira vem da obediência, não do conformismo. Não pare no caminho dos pecadores, como diz o texto. Proibido estacionar. Quem estaciona no caminho dos pecadores, essa pessoa vai se arrepender amargamente. Nem pare. O caminho dos pecadores leva à perdição, à destruição, ao inferno. E olha que os pecadores estão por toda parte, tentando dar conselhos para o mal, tentando nos afastar dos caminhos do Senhor. Se nós, irmãos, não tivermos cuidado, nós poderemos ser seduzidos, levados pela enxurrada dos conselhos malignos que tem por toda parte. Me preocupa quando alguns crentes tomam alguns caminhos, alguns rumos. Precisamos tomar cuidado para nós escolhermos o bem, escolhermos a Deus, escolhermos a palavra de Deus, escolhermos vir para o culto, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós devemos, meus irmãos, este culto ao Senhor. É um privilégio, um dever do crente cultuar a Deus. E quando nós não fazemos isso, nós perdemos a bênção. E poderemos ser corrigidos pelo Senhor. Porque, embora seja um privilégio, é um dever de cada um de nós também adorar e cultuar o Senhor em espírito e em verdade.
Judas seguiu o conselho dos ímpios, estacionou na roda dos escarnecedores, procurou os fariseus e caiu no laço do diabo, vendendo seu próprio mestre por dinheiro. Mas o Senhor Jesus falou que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte, diz Provérbios, capítulo 14, no versículo 12. Não se assente, não estacione na roda dos escarnecedores. Quem se assenta com os escarnecedores chegou no fundo do poço. Porque aí você vai ver um progresso. Não dar ouvido, não se aproximar, não se assentar. E aí nós vamos perceber que quem se assenta é porque realmente já chegou no fundo do poço. Então, ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, vamos procurar a roda dos santos. O povo de Deus que se assenta para adorar o Senhor, que se reúnem para adorar a Cristo, para estudar a palavra de Deus. Mas a roda dos escarnecedores não é somente quando tem ali alguns escarnecedores reunidos e escarnecendo, não. É como eu falei, você pode se juntar, se sentar à roda de escarnecedores até mesmo nas redes sociais. Nós precisamos enfatizar isso para nós não cairmos nos laços do inimigo. E ao invés de nos assentarmos na roda dos escarnecedores, que nos assentemos na roda dos santos, dos filhos de Deus. Segundo lugar, o segundo conselho precioso da palavra de Deus. Medite na lei do Senhor dia e noite. Por favor, volte aí para a sua Bíblia, no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em que temos meditado? Em que temos pensado? Em que temos gastado o nosso tempo? O justo não apenas evita o pecado, ele substitui o mal pelo bem. Nós não apenas evitamos nos assentar na roda dos escarnecedores, nós procuramos agora fazer o bem. Se antes parávamos nesses lugares com essas pessoas, hoje nós nos assentamos com o povo de Deus para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor. Se antes, no passado, nós postávamos coisas para nos exibir nas redes sociais, hoje nós postamos para glorificar a Deus. Nós postamos para pregar o evangelho. E, aliás, você deve fazer isso. Vamos pregar a palavra, falar do amor de Deus, convidar as pessoas para que elas se arrependam e creiam no evangelho. Vamos massificar isso, vamos potencializar o evangelho, a pregação do evangelho, por todas as formas, usando todos os meios lícitos. Seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Ele medita nela dia e noite. Ou seja, faz dela o centro da sua vida. O ímpio tem prazer nas coisas passageiras, mas o justo encontra alegria no que é eterno. Que alegria, que prazer meditar na palavra de Deus. Foi lido aqui pelo irmão. Escondo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Salmo 119. Então vamos pegar, meditar nessa palavra dia e noite,
E vamos esconder esta palavra no lugar mais secreto, lá no recôndito, lá no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Agora, se nós não meditamos nesta palavra, nós ficaremos vulneráveis, meus irmãos. Nós seremos alvo fácil do inimigo e cairemos nas mais variadas tentações. Mas se nós nos fortalecemos, nos preparamos, nos precavemos, se nós nos dedicamos ao estudo, à meditação diária, continuadamente, nós estaremos preparados para toda e qualquer circunstância, todo e qualquer mal. E isso só é possível pela meditação da palavra do nosso Deus, porque nós meditaremos nela dia e noite. Veja que o salmista ele é enfático, dia e noite. Meditar é ler, é estudar, é ficar repassando. Quando você está, por exemplo, já que nós estamos falando um pouco aqui sobre a internet, quando você está ali na linha do tempo e vendo os vídeos, vendo as mensagens, quando passa uma mensagem da palavra de Deus, você para ver, para ler, para ouvir, ou você passa direto? Isso é muito importante nós refletirmos para vermos onde é que está o nosso coração, aonde é que está o seu coração, onde é que está o meu coração. É na palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra do nosso Senhor, ter o nosso momento ali de estudo bíblico, de leitura bíblica, de oração, de meditação, todos os dias. Melhor ainda se for pela manhã, para buscarmos o Senhor em oração. Ele medita nela dia e noite, ou seja, faz dela o centro da sua vida. O ímpio tem prazer nas coisas passageiras, mas o justo encontra alegria no que é eterno. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 19, para nós lermos pelo menos 2 versículos. Salmo 19. Lá nos versículos 7 e 8, dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, vamos gastar mais tempo com ela, com esta palavra, porque ela é perfeita e ela restaura a alma. Ela dá sabedoria. Se ela dá sabedoria, é tudo de que precisamos para o nosso crescimento, para podermos tomar decisões sábias pela palavra. Ela dá sabedoria aos simples. Nós somos simples, meus irmãos. Simples é uma pessoa que não tem muita sabedoria. Uma pessoa que é ingênua. Mas quando nós lemos a palavra, nós deixamos de ser simples, ingênuos, e passamos a ter uma certa habilidade, preparo para enfrentar as lutas, as batalhas, as tentações, as provações. Os preceitos do Senhor trazem alegria. Como diz que traz alegria, alegram o coração. Precisamos da luz para nos guiar. Como diz o texto, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, ela é como uma luz que vai nos guiar. O que você tem buscado? O que eu tenho buscado? O que temos buscado? Pense aí
em duas aves: o urubu e o beija-flor. Essas duas aves buscam coisas diferentes e vão procurar até encontrar. O urubu encontra a carniça. O beija-flor encontra o mel, a néctar, néctar da flor, que nada mais é do que o mel. O que nós temos buscado, o que nós buscamos, nós encontramos. Quem busca Deus, quem busca o mal antes, melhor dizendo, encontra o encontra. Mas quem busca Deus, encontra vida. Quem busca a palavra de Deus, se enriquece com ela, com o ouro desta palavra. Se dermos ouvidos aos conselhos preciosos da palavra do Senhor, nós prosperaremos, como diz o texto. Volte aí, por favor, para a sua Bíblia, no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui é uma prosperidade espiritual, mas também não deixa de ser uma prosperidade material. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, próximo de um tanque, de uma fonte, ela estará verde o ano todo. A comparação é essa que a palavra faz aqui. Então, você está plantado junto à corrente de água, a corrente de água da palavra de Deus, a corrente de água do Espírito Santo. Se assim for, você vai prosperar, você vai estar sempre verdejante, próspero, dará o fruto na estação própria. Portanto, é necessário que nós estejamos como esta árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O crente é próspero, o crente tem a cabeça no lugar, o crente não vive jogando dinheiro fora, não gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 2. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Portanto, meus irmãos, quem tem peso espiritual e raízes profundas não é abalado pelas tempestades da vida. Dois caminhos e dois destinos. Qual você escolhe? O que nós temos escolhido? Andar nos caminhos dos justos? Ou, de forma negligente, nós temos, mesmo sem querer andar nos caminhos dos maus, dos inimigos, daqueles que não amam a Deus? Que o Senhor, na sua infinita graça, nos abençoe, nos dê a sua bênção e nos ajude a andarmos nos caminhos do justo, a meditarmos da palavra de Deus de dia e de noite, para que nós possamos agradar o nosso Pai celestial e nós vivermos uma vida vitoriosa contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Aplica em nosso coração, fala conosco. O Senhor falou conosco. Nós cremos que o Senhor falou conosco. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ah, Pai, muito obrigado. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos meditar na tua palavra dia e noite. Senhor, se temos andado no caminho dos pecadores, se temos, ó Deus, nos assentado na roda dos escarnecedores, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude, Pai, e nos ajude a melhorar, que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida.
Pai eterno, tenha misericórdia de nós, renova as nossas forças, equipa a tua igreja, capacita a tua igreja para uma vida vitoriosa na tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor maravilhoso, pelo teu amor infinito, a tua graça, a tua palavra que é riquíssima, gloriosa e maravilhosa, Senhor. Nos proporciona uma noite feliz na tua presença e uma semana abençoada na tua presença. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação, Senhor. Em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o culto